Olá, alunão do termo EJA, quarto termo do ensino fundamental 2. A gente está aqui junto para trocar uma ideia sobre história. Um tema que é para lá de contemporâneo. Mas antes da gente falar desse tema, eu quero aqui agradecer a proatividade do professor de Geografia, que topou mediar essa aula aqui. Por isso, eu chamo aqui para dar um oi para vocês, dar um oi para a galera, o professor Antônio Russo. Seja muito bem-vindo, Russão. Obrigado, Alcides, aí pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Faz tempo que eu não venho aqui para apreciar a aula do EJA, né? Então, fiz questão aí de vir aí representar. Estou vendo aí o meu amigo Sidney no Libras. Sabia que ele é o rei do meme? Não sabia. Ele é o rei do meme. É o talento dele, então, é essa figura de linguagem chamada meme. Esse aí é o rei do meme. É um mito. Grande Sidney. Tá certo, olha lá, ele tá dando risada. Gente, o tema, bota aqui no LED, bota no LED, é a redemocratização, e a gente vai falar daquele período onde a ditadura se enfraquece. Só que antes de falar sobre os objetivos, eu quero chamar aqui pertinho de mim de novo. A gente precisa lembrar, galera, que a ditadura no Brasil, ela foi de caráter civil-militar. Ou seja, ela uniu em aliança estratégica de interesses uma parte considerada da elite econômica e social do Brasil, mais a alta cúpula conservadora dos militares, que inclusive coube a esses mesmos militares o comando desse período. Falando em período, a gente não pode esquecer que vai de 1964, num golpe de Estado que derruba a presidência de João Goulart, até 1985, ou seja, nós temos aí mais de 20 anos longos de um período antidemocrático, aonde o Brasil foi governado por um modelo ditatorial, ainda que disfarçado. O Brasil sofreu censura e, principalmente, o Brasil sofreu violações dos direitos civis, individuais e humanos. Só que, como a gente está falando de redemocratização, eu preciso, ainda antes do objetivo, fazer uma parte. E para fazer essa parte, eu chamo o Momento Cabeção. Cadê o Momento Cabeção? Momento Cabeção. Cara do Russo. Essa eu não esperava, né? Essa é nova, Momento Cabeção. Momento Cabeção. Russo, Momento Cabeção é um papo nerd que a gente leva aqui com o mediador. Falta só um drinkzinho aqui para nós, né? Fazendo um momento mais aqui, cabeção, pertinho. A gente fala muitas vezes que ditadura é um regime de exceção, não é isso? Isso aí mesmo. Mas eu queria te fazer uma pergunta para ver se você concorda ou não com algumas fontes que dizem o seguinte: no Brasil, a exceção não é a ditadura. A exceção é a democracia. Porque nós passamos centenas de anos sobre colônia, depois a gente virou uma monarquia sem democracia, depois teve a República Velha do Cabresto, que também não era democrática, depois veio o período Vargas, que também não era democrático. A gente tem entre 46 e 64 um breve período de democracia e logo depois vem um golpe. Então, você concorda ou discorda dessa galera, principalmente da área de sociologia, que diz que no Brasil a democracia que é uma exceção? O que você acha disso? Em certa parte a gente pode concordar, né, Alcides? Até porque a forma até de eleições aí, ela é meio controversa, né? Ela não é uma unanimidade, né? Apesar que quando a gente fala em unanimidade, ela é meia burra, né? Porque, como dizia o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, grande Nelson Rodrigues, grande filósofo aí da nossa literatura. Mas eu, em certa parte, eu concordo. Agora, na realidade, o que a gente tem que pensar de democracia é um Estado aberto, né? Um Estado na qual a população realmente ela tem os seus direitos, né, e cumpre, logicamente, os seus deveres, até porque a nossa última Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, né, Alcides? Muito bem lembrado. Inclusive, a gente vai falar
sobre a Constituição Cidadã. Mas antes de tudo isso, bota no LED, vamos ver os objetivos. Olha lá, apresentar uma exposição analítica da reconstrução da democracia brasileira, consagrada na promulgação da Constituição de 88, nossa atual Carta Soberana. Cola em mim de novo, cola em mim de novo. A gente estava conversando aqui, eu e o Russão, e deu para perceber que a democracia, ela não só é a exceção, mas, Russão, se ela não for bem cuidada, ela acaba de novo, não é isso? A qualquer momento, né? Pois é, a gente tem que estar vigilantes. Porque quando se perde a democracia, presta bem atenção, não se perde só o direito de eleger um político. Você perde isso que, para mim, é até mais importante. São as garantias civis e individuais, que são consagradas desde o século XVIII, lá com a contribuição do iluminismo. Uma ditadura te tira direitos civis individuais com garantias institucionais. Quem já viveu isso de perto sabe que isso é a manifestação do terror, é um ar de sufocamento, até porque, desde a Revolução Francesa, a gente sabe, liberdade é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores bens que uma sociedade possui. Vamos tentar entender, está lá no LED, como que a ditadura se enfraquece. Durante a ditadura militar, a gente tinha dois grupos de militares, os linha dura e os generais, que queriam que a ditadura durasse um período apenas de reestabilização do setor conservador como elite política no país. O general Silvio Frota, ele era o maior representante da linha dura e era a pessoa que coordenava o porão, a tigrada, o local onde se cometia a barbárie, a tortura e as maiores violações de direitos civis. Entretanto, durante o governo Geisel, que é o penúltimo general-presidente da época, há uma briga entre esses dois generais. E o Geisel vence essa parada. A vitória do Geisel, eliminando um governo paralelo do Silvio Frota, contribui para o final do porão, contribui para o fim da tortura e contribui, ainda que de uma forma muito lenta, para a distensão e para o início da redemocratização brasileira. O segundo ponto é que o Brasil perde o alinhamento com os Estados Unidos. Chega ao poder um humanista, o Jimmy Carter. Russão, uma pergunta. Você sabia que o Jimmy Carter é vivo até hoje, cara? Ah, eu sei, isso eu sei, ele é vivo. 99 anos, se eu não me engano. 99 anos. Ele tá vivo, né? E justamente o Jimmy Carter, para quem não sabe, ele era um presidente humanista que acabou nem sendo reeleito, um dos poucos presidentes da história dos Estados Unidos que não foi reeleito justamente porque se colou no Jimmy Carter o rótulo de fraco. Quando na realidade ele não era um fraco, ele apenas tinha um perfil mais humanista do que a tradição dos falcões que os presidentes norte-americanos têm. Ele retira o apoio à ditadura brasileira. Há também outras fontes que trabalham isso. Eu não sei se você sabe, você que manja de geografia, Russão. Nessa época o Brasil estava começando a desenvolver energia nuclear. Fez até acordo com a Alemanha Oriental. Isso, né? que é o Projeto Angra. Projeto Angra. Estou comentando isso porque algumas fontes dizem que essa treta entre o Geisel e o Jimmy Carter tem como pano de fundo, né, o fato do Brasil ter feito uma aliança tecnológica nuclear com a Alemanha e os Estados Unidos não queriam um concorrente capaz de desenvolver tecnologia nuclear na área militar. Fica aqui as duas fontes. O fato é que o alinhamento com os Estados Unidos fica comprometido. E o terceiro, nós temos uma crise inflacionária, o milagre econômico virou água, deu errado, o custo Brasil da importação de energia explode e, junto com isso, você tem uma crise inflacionária que impacta diretamente os salários e aí as classes populares, os trabalhadores, passam a não dar mais apoio social à ditadura militar. Ao mesmo tempo, está aqui no LED, a gente tem um engajamento da sociedade. Vem aqui para mim, para a gente tentar entender esse bate-bola. Ao mesmo tempo em que a ditadura se enfraquece e inicia um processo lento de redemocratização,
abre-se um espaço para que forças progressistas no Brasil cresçam. Forças progressistas essas que possam ser representadas aqui por algumas entidades que a gente vê aqui no LED. Bota no LED, olha lá, o Movimento Operário dos Metalúrgicos do ABC, que convoca greves, que na época, inclusive, eram proibidas, e consegue engajar, consegue articular de uma forma mais ampla vários outros sindicatos, vários outros setores trabalhistas do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, todo mundo sabe que os advogados fazem a defesa, os advogados cuidam de direitos civis, e não dá para você ter um convívio onde se ignora tortura e violações dos direitos humanos. A OAB, então, começa a fazer uma militância muito mais engajada nesse sentido. A gente tem também a figura do grande Dom Paulo Evaristo Arnes, que acaba liderando a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. É uma comissão de caráter religioso, porém múltiplo religioso, aonde ele conforta as famílias. Filhos que perderam pais, pais que perderam filhos. E aí você começa a ter uma manobra de engajamento solidário, de caráter humanista, que de um jeito ou de outro começa também a denunciar os crimes cometidos durante a ditadura. E por último, o Ulisses Guimarães, que passa a liderar no Congresso Nacional uma frente partidária pró-democracia. Russão, vou chamar você aqui para a sua contribuição. Você lembra do Ulisses Guimarães? Se é que você lembra, o que você lembra dele? Ele foi deputado federal e ele que foi praticamente o pai da nossa atual Constituição, né? Porque ele estava engajado e ele que representou aí na mesa, né, como representante dos deputados federais, a questão aí da última Constituição de 1988, né? E ele acabou, né, morrendo posteriormente aí num... E até hoje não acharam o corpo, né? num acidente de helicóptero, né, lá no Rio de Janeiro, né? E até hoje, né, no oceano, e não acharam o corpo. Até Isso, hoje, muito né? bem lembrado. Essa memória que você muito bem trouxe, relacionando o Ulisses Guimarães à Constituição, ela está sacramentada, inclusive, no nome do plenário do Congresso Nacional, que se chama Plenário Ulisses Guimarães, né? O nome do Parlamento Brasileiro. Vamos aqui para a próxima. Olha lá. Eu já tinha cantado a bola para vocês. A redemocratização, a abertura, a distensão, ela é lenta. Ela vai bem aos poucos, ela leva aí pelo menos quase uma década, não é de um momento para o outro. Ela é gradual, ou seja, aos pouquinhos. Eu vou incluir aqui, volta para mim, eu vou incluir um nominho aqui. Ela é também não linear. Professor, o que significa isso? Significa que o governo faz alguma determinada abertura, se ele acha que essa abertura está abrindo margem para ele perder o controle político do sistema, ele traz de volta. Não é à toa que o Geisel, o mesmo que acaba com ato institucional número 5, é aquele que faz o pacote de abril. Ele manda fechar o Congresso Nacional. Ele manda, inclusive, cercear as eleições para deputado federal e senador com a Lei Falcão. Então, é uma distensão lenta, gradual, não linear, volta para o LED. Também é polêmica e a gente vai ver aqui. Alguns momentos que marcam essa abertura. A anistia política em agosto de 79. O que significa isso, professor? Todas as pessoas que haviam sido condenadas por questões políticas têm essas condenações perdoadas. Vou para o momento cabeção agora. Cadê o momento cabeção? Eu não posso evitar. Esse tema aqui chama o momento cabeção. Momento cabeção. Quem é que faz a voz do Momento Cabeção? Quem faz a voz é o Produça. Você conhece o Produça? Eles são todos assim, eles são clonados,
né? Eles nasceram de uma mesma base familiar, assim. Você é da época dos Gremlins? Ah, sim, é verdade. Cai uma gota d'água, eles vão se reproduzindo, assim. Então, são os Produça. Então Você é amigo deles, não é amigo dos amigo, Produça? amigo. Olha lá, eu tô vendo lá, ó. Ô, cabeção. Olha lá, que bonito. Tá parecendo um traficante mexicano. Tô brincando. Tá bonito. Gente, Russo, tô comentando aqui da anistia. Você tem ideia por que a anistia acabou sendo algo muito polêmico no Brasil? Eu não lembro, assim, de detalhes. Eu sei que voltou muitos... Voltou o Brizola, o Caetano Veloso, debaixo dos caracóis. Brizola, dos seus principalmente o Brizola, que a revelia tinha saído do Brasil, depois voltou, se tornou governador do Rio de Janeiro, né? Do Rio Grande do Sul também. Do Rio Grande do Sul também. Ele é do Rio Grande do Sul, né? E acabou... Gaúcho, mas ele acabou fazendo mais política no Rio de Janeiro do que propriamente no Rio Grande do Sul. Agora, eu estou chamando a sua atenção aqui porque ela foi polêmica, porque num primeiro momento todo mundo comemorou a anistia. Afinal de contas, muita gente que estava fora do Brasil, que foi forçada a deixar o país, pode voltar. Só que tem uma questão aqui que a gente vai trazer à tona. Se perdoava também o que foi feito no porão. Interessante. E por que isso é polêmico? Você sabe que depois que teve a Segunda Guerra Mundial, teve o Tribunal de Nuremberg, que foi o primeiro grande tribunal internacional. E lá eles decidiram, Russo, que 3 crimes não podem ser perdoados. Você tem ideia de quais 3 crimes são esses? Quais são? Escravidão. Não tem essa, eu tenho 100 anos, então prescreveu. Não, se você escravizou alguém, é imperdoável. Certo. Tortura e genocídio. E no Brasil, e aí a gente tem que chamar a atenção até de uma forma triste, foi o único país que se perdoou tortura. Então os dois lados foram perdoados, na verdade. Os 2 lados foram perdoados. Agora, a gente não pode esquecer que se de um lado acontece a revelia através dos movimentos, que alguns chamam de guerrilheiros, outros de terrorista, muito pior é quando é o Estado que faz isso. Porque, em tese, o Estado deve existir para garantir a sua integridade. É verdade. Né? Verdade. Eu nunca esqueço que uma vez um policial me parou e eu falei, olha, você está aqui para me proteger, você não está aqui para me apavorar. É verdade. O Estado ele tem que garantir a sua integridade. Então, isso acabou sendo bastante polêmica. Mas vamos chamar os outros pontos aqui, bota no LED. Em novembro e dezembro, a volta do multipartidarismo. Vários partidos são criados, agora não vai ter só mais a Arena e o MDB. A censura começa, então, a ser extinta, até que em 88, com a Constituição, ela é declarada proibida, tá? E em 1982, nós temos eleições diretas para governadores. Você lembra disso, Russão? Opa, como lembro. Você lembra mesmo? Lembro. Eu tinha 12, 13 anos na época, mas eu lembro que foi o Franco Montoro eleito aqui em São Paulo. O governador. E o Mário Covas foi nomeado prefeito. Você chegou a lembrar disso? Sim, em 1982 eu tinha 15 anos. Pô. Então, aí deu pra você já tem uma memória histórica disso. Isso. Só que, a gente vai tratar isso daqui a pouco, aconteceu tudo isso, mas a gente acabou de falar. A abertura foi gradual e não linear. Eleição para presidente, não, eles não permitiram. Deixaram para governador, mantiveram para deputado e senadores, depois vereadores, mas presidente não. Agora, por que está a questão da polêmica? Foi aquilo que você falou com o Russo no momento, Cabeção? Foi e tem mais uma coisa. Olha lá, Russão. Em 2011, foi montado a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, volta aqui para mim. Ela foi montada para se esclarecer. Russo, eu falei qual verbo? Esclarecer? Isso. Não foi montado para punir, até porque a anistia não permite. Mas ela foi feita para você ter direito a saber o que aconteceu com jovens, com homens e mulheres que simplesmente sumiram durante a ditadura. Tá? E isso foi extremamente polêmico, porque setores conservadores da sociedade não aceitaram, e até hoje não aceitam, o simples esclarecimento, o direito ao saber. Por isso o nome Comissão Nacional da Verdade, e por isso ela ser tão polêmica. A última reação da linha dura, está aqui no LED, vocês estão olhando, foi o atentado do Rio Centro que acontece em 81. Russão,
Chegou a ver se alejar sobre isso, a ter ideia? Sabe o que aconteceu com o cara que estava armando a bomba? Foi junto. Ele foi junto. Foi junto. Porque ele era um sargento, né? Ele estava armando a bomba num Puma para explodir durante um comício sindical trabalhista. Só que ele errou lá o fiozinho, a bomba explodiu e aí foi feito um acordo às pressas. A linha dura prometia não mais reagir, ela se enterrava de vez do ponto de vista político. Em compensação, o Figueiredo, você lembra do Figueiredo, Russell? O Figueiredo adorava mais os cavalos do que a população ele falava que brasileira. gostava mais do cheiro do cavalo. E me esqueçam, por favor. Me esqueçam. Você sabe o que ele respondeu uma vez quando perguntaram o que o senhor faria se o senhor ganhasse salário mínimo? Ele falou isso ao vivo, você lembra ou não? Não lembro. Presidente, o que o senhor faria se eu ganhasse salário mínimo? Ele falou, dava um tiro na minha cabeça, ele falou isso. Tá vendo? Ele era sincerão, né? Ele era sincero. Se fosse pra época hoje, a gente ia falar que ele era o sincerão. Até demais. Eu servi o Exército em 1986, né? Então foi recente a saída dele, né? Como presidente. E aí tinha resquícios lá do Exército ainda em relação ao governo dele. E ele pagava de atleta, né? Ele era... Cavalariço e tal. Os cavalos dele estavam lá em Brasília, até naquela época lá. É icônico. Tem umas historinhas aí, mas não dá. E por que você está citando o Figueiredo? Porque se de algum lado a linha dura acaba sendo enterrada de vez, do outro, o Figueiredo abafa o atentado do Rio Centro, mesmo acontecido depois da anistia. Ou seja, em tese ele deveria ser investigado e os culpados punidos. Mas isso é varrido para baixo do pano como uma espécie de acordo tácito para garantir a redemocratização do Brasil. Lembra disso aqui, Russão? A emenda Dante de Oliveira aí foi rejeitada, mas... Eu tava lá, olha como eu sou tiozinho, eu tava lá. Você tava lá? Nossa. Eu puxa. estava no Vale do Inhangabaú, eu era office boy. Já foi office boy, Russão? Não tive esse privilégio de ter sido office boy. Eu fui office boy. Naquela época que não existia ainda internet, era telex. Pegava ônibus, dava umas chuva, quebradas na tarifa, né? Passava, descia por trás do ônibus só para não pagar, para ter o dinheiro não, isso do não lanche. chegava a fazer. Mas eu, vou ser sincero, comi churrasco grego. Comeu churrasco grego? Comi churrasco grego e sobrevivi. Na época que o churrasco grego era barato e dava direito a um suco de laranja, né? E o troco era guardado com a salada. E ainda tinha troco ainda. É isso aí. Bons tempos aqueles. Olha lá, tá no LED a emenda Dante de Oliveira rejeitada. Era uma emenda que previa as diretas já também para presidente. Só que a frustração pela não aprovação da emenda Dante de Oliveira, ela acabou se aglutinando pelo apoio político ao candidato Tancredo Neves, que foi lançado à presidência para concorrer com o candidato dos militares, que era o Paulo Maluf. E a gente está reproduzindo aqui algumas manifestações que acontecem em 84, né? A gente não pode esquecer que as diretas já foi um movimento que engajou o país inteiro, eu até comentei que eu estava lá, mas ela criou sementes que depois brotam na Constituição de 88 e na eleição para presidente em 1989. Tudo isso a gente já tem memória política, né? Memória histórica mesmo, né? Momento... Não é só de leitura, a gente viveu tudo isso. Sim, isso que é bom. E muitas vezes o alunão do EJA também pode lembrar aqui junto com a gente. O Russão já tinha trazido a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e o papel do Ulisses Guimarães na liderança, né, da promulgação da Constituição brasileira. Russo, você sabia que ela do ponto de vista de garantias sociais, ela é a primeira no mundo? É a primeira no mundo. É a primeira no mundo. Não só social, como também ambiental. Isso eu falo muito nas aulas de geografia. Muito bem lembrado, muito bem trazido. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que ficar vigilante na defesa da nossa Constituição. Olha lá algumas das grandes conquistas que essa Constituição traz. Saúde universal, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem saúde. Já pensou, Russo, época de pandemia, se você não tem um sistema integrado de saúde? Foi o que aconteceu em alguns países lá da Europa e também nos Estados Unidos. Unidos. Inclusive. E são países ricos, né? Função social da propriedade, direito pleno de greve e manifestações, eleições diretas para executivo, legislativo, liberdade política. O poder judiciário, ele é o guardião das leis e ele tem a função de deter
governantes que querem atuar de forma arbitrária e à revelia das leis. Garantias individuais e de minorias, direito à integridade humana de negros, indígenas, mulheres e, principalmente, o fim da censura. Russão, lê para nós aqui o artigo 3, que eu acho o artigo mais legal dessa nossa Constituição. Então vamos lá. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Muito obrigado, galera. A gente está chegando ao fim da aula. Queria agradecer aqui a gentileza, né, a proatividade do professor Antônio Russo. Valeu, Russão. Eu que agradeço aí, sempre que precisar, é um prazer estar com você aqui. Ótimo. Galera, a gente se vê depois e, antes de mais nada, defenda a sua Constituição, porque ela é a maior garantia da sua própria defesa. Gente, brigadão. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, pessoal.